Olá, olá. Quinta-feira, 17 horas, mais uma live começando. E daqui a pouco a Bernadette chega, que é a nossa convidada, e daí eu já aciono. Eu tava... Oi, Nara, tudo bom? Eu tava conversando com umas amigas esses dias e falei... Oi, Elisa. E aí falei que acho que não tem nenhum ser vivente, né, que comece uma live e que não fique arrumando o cabelo, né? Porque a gente fica aqui se olhando assim, e aí você fica, oi Elis, querida, tudo bom? E aí a gente fica, não muda nada, né? Tipo, o meu cabelo, que não faz diferença. Só põe pra cá ele volta, põe pra lá ele volta, mas a gente fica se arrumando. Ah, a Bernadette chegou aqui, já vou chamá-la. Assim que eu conseguir apertar o botão. Não consigo, não consigo. Ah, obrigada. Tô tentando, mas não tô conseguindo. Ah, aqui, vou chamar. Acho que agora foi. Vamos ver. Não sei se eu chamei no perfil certo. Oi, Bernadette. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu chamei no perfil certo, não estava conseguindo no outro. Não, tá Tá certinho, tá certinho? certinho. Então agora eu já Me posso tirar ouvindo essa coisa bem, Tô. Você tá também me ouvindo? ouvindo e te vendo muito bem, Ah, que bom. né? Então tá. Então, Que bom. muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o Uhum. convite. Acho que vai Ah, ser um delícia. papo bem gostoso, né? Uhum. Eu que agradeço, Luciana. É tão bom estar aqui. Nossa, ter feito cada live tão gostosa. Nossa, é muito bom Eu estar aqui, viu? tô curtindo muito esse momento. Está sendo um aprendizado, mas está sendo Uhum. muito gostoso compartilhar, assim, né? É muito bom Aham. essa oportunidade da gente não pirar sozinha, né? Tem mais É gente para verdade. compartilhar a piração junto com a gente. Tá Eu sempre certo, tá certo. começo contextualizando um pouquinho, Bernadette, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse Uhum. perfil Envelhecendo começou há pouco mais de 2 meses, e a ideia é ser um espaço de diálogo com esse público 50 a mais, que principalmente mulheres, né, que a gente acaba conversando mais Uhum. entre nós e buscando mais as informações, é, dessa visão um pouco diferente, né, do que a gente teve, do que a gente acostumou a ver, talvez, os nossos pais, os parentes mais próximos, de que a mulher chegava aos 50 anos, a menopausa chegava e pronto, acabou, não é? Você não tem mais desejos, você não tem mais vontades, você não tem mais perspectivas, e isso é completamente nem passa pela nossa cabeça, né? Tudo que a gente Uhum. tem é vontade, são desejos. Cada dia a gente está sentindo uma coisa diferente, quer mudar. Então, a ideia é ter esse espaço desse diálogo para a gente conversar das nossas aspirações, das nossas pirações. Uhum. Esse é o propósito desse espaço. E eu falo muito de envelhecimento positivo, né? Então, a gente sabe que está envelhecendo, é inevitável, e se a gente está envelhecendo é porque a gente está vivo, né? Ainda bem. Mas como que a gente constrói isso de uma maneira positiva, né? Para minimizar as questões de saúde, de problemas com saúde mental, saúde física. E aí eu acredito que essa questão passa sempre pelo autoconhecimento, né? Porque nós não somos mais as mesmas de quando tínhamos 20 anos, nem 30, nem 40, nem com 50. Provavelmente quando chegarmos aos 60, nossas perspectivas e visões também serão diferentes. Então, eu penso que as ferramentas que nos ajudam a encontrar esse autoconhecimento contínuo, elas são sempre bem-vindas. E aí eu imagino que o tarô, e a gente começando já a falar sobre isso, Uhum. talvez seja uma dessas ferramentas. E aí você viu que eu te mandei, né? Eu fiz uma enquete aqui perguntando para as pessoas o que elas sabem sobre o tarô.
E a maioria disse que sabe que são cartinhas. Uhum. Né? E como é que essas cartinhas, então, podem ajudar na construção do nosso autoconhecimento e na busca desse envelhecimento positivo? Olha, Luciano, o trabalho que você faz e essa troca entra muito em ressonância com o meu trabalho de terapeuta em educação emocional, porque eu também olho para o envelhecimento saudável. Eu até falo muito, eu vou morrer velha e saudável, né? Minha meta é ter um propósito assim e desconstruir também o modelo que nós temos de envelhecimento, o modelo que nós temos de menopausa, né? Então, cuide-se agora para você ter uma vida longa, né? E tranquila, e bem centrada. E algo muito importante, assim, que depois, assim, sobre a menopausa, que as pessoas acho que falam até muito pouco, acho que precisa falar mais, Verdade. eu descobri que é o momento da mulher sábia, né? Então, quando você menstrua pela primeira vez, você se desperta para a mulher, né? Que vai ter a possibilidade de gerar filhos, que está toda na sua potência. E aí, quando chega a menopausa, e aí? Né? E aí? Uhum. E aí é que você vai renascer para essa mulher sábia, cheia de potencialidades, né? Com a sexualidade em alta, que tem muitos tabus por aí, tem muitas coisas que falam que a ciência explica que não, a porcentagem de mulheres que vão ter problema com sexualidade, com a sua sexualidade, é cerca de 20% em decorrências de algumas outras coisas, inclusive as psicológicas, né? Uhum. Então, são informações que eu venho buscando, que eu vou fazer 50 anos esse ano, então eu venho buscando entender que mulher sábia é essa e como eu estou me encaminhando para ela, né? Então tem sido um movimento muito bom, muito importante, sabe? Então E o autoconhecimento, Luciana, ele é fundamental para o envelhecimento saudável. O autoconhecimento, ele nos protege do adoecimento mental, né? Uhum. Quando você se conhece, você adoece menos, porque você já começa a trabalhar os seus processos. Você identifica os sinais, talvez, com mais facilidade, né? Você Exatamente. identifica, interpreta os sinais que o corpo e que a mente vai mandando, talvez de uma maneira mais... Opa, peraí, isso aqui não tá bacana. O que já me aconteceu que me deu esse sinal? Como é que eu posso agir com isso, né? Exatamente. Então, antes um pouquinho de eu falar do tarô, eu vou falar um pouco da minha experiência como terapeuta e educadora emocional, né? Quero mandar um beijo para a sacerdotisa, minha colega de profissão, que está aqui na live. Ah, olá, bem-vinda. Né? Muita gente linda aqui. Então, gente, assim, o meu trabalho como educadora emocional é focado no autoconhecimento, na compreensão das emoções e ter diante delas um comportamento construtivo. Conhecer os seus limites, conhecer essa dança das emoções, né? E acolher cada uma dessas emoções de uma forma inteligente, não brigando com elas, né? Porque a gente não consegue ficar o tempo todo só maravilhosa. Existe a gente não consegue. Então a gente precisa aceitar isso, existe. Então, só que quando você está com emoções que te colocam um pouco no estado mais para baixo, assim, acolha, mas não se demore aí. E o autoconhecimento vai te dar ferramentas para você não demorar ali. Porque você compreende, muitas vezes, por que você está ali. O autoconhecimento também te livra de encrenca. Porque você estabelece os seus limites. Você sabe quem é você, o que você quer, né? E você sabe se posicionar perante a vida. Você descobre o ser humano que você é, né? E você vai lapidando as suas relações, primeiro com você e depois com o mundo. Então, é um trabalho muito bonito, porque eu trabalho muito com mulheres e eu vejo muito o renascimento dessas mulheres, né? De olhar para si, de olhar para a sua história, né? E de se colocar nesse lugar mesmo de mulher, né? De fêmea mesmo. De sabedoria, né? De saber que a gente já construiu uma história. E olha, acolher com muito amor essa história e fazer dela o melhor, e sem ficar refém da própria história. Então, é maravilhoso o autoconhecimento.
E nessa minha caminhada, Luciana, o tarô, ele sempre esteve presente comigo desde a juventude. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada em símbolos. Os símbolos me atraíam, né? Eu gostava de ler o universo, ver as estrelas. Eu sempre fui muito mística nesse contato com a espiritualidade e a simbologia. Ok, né? Ficou ali. Mas o ano passado eu vivi uma experiência pessoal muito profunda mesmo, onde o tarô me encontrou, né? Aconteceu várias coisas, sincronicidade, que me fizeram a olhar para ele, mas olhar para ele de uma maneira séria agora. Tipo assim, estude. Estude porque é uma ferramenta que vai auxiliar muito você, em primeiro lugar, e os seus clientes, né? E aí, realmente eu resolvi assumir mesmo, fiz minha formação, né? E comecei a atender com o tarô. Então, o que é o tarô? São 78 As lâminas, cartinhas. as cartinhas. São 78 lâminas que contam a jornada nossa aqui na Terra. É uma jornada que tem várias fases e que de tempos em tempos nós estamos em determinadas fases, né? Nós estamos no momento da busca, da alegria, do contentamento, da dor, né? Então são várias, é uma jornada. Então cada arcano que a gente chama, né, lâmina de tarô, contém uma riqueza de símbolos, uma riqueza de conhecimentos acumulados na humanidade, que tem ressonância com o nosso inconsciente, porque são símbolos. E a gente se conecta muito bem com os símbolos, entendeu, Luciano? E para cada símbolo existe uma leitura, uma interpretação. Exatamente, porque o tarô, ele é muito antigo, o começo dele, há muitas divergências, da onde que veio, onde surgiu isso, né? Mas o que mais... Eu escutei Itália, depois escutei França. O tarô, assim, ele surgiu, assim, há muito tempo atrás, acho que por volta de, se eu pegar uma cola aqui, no século 1200, por aí. Surgiu lá no Oriente Médio e aí foi trazido para a Europa, entendeu? Foi trazido para a Europa, uns falam que foi pelos ciganos, pelos templários, pelos sarracenos. Essa parte é meio nebulosa. O que a gente tem de certeza foi que em 1377 ele chega na Itália, na região lá da Sicília, que são os meus antepassados, são de lá, por sinal. Tá vendo? Nessa região lá da Itália. Tá vendo, tá vendo. Então, o tarô chega por lá, certo? E, ok, daí ele começou a ser usado, nem como um instrumento, um oráculo, um adivinatório, não. Ele começou a ser usado até como um jogo, sabe? Um jogo lúdico, porque ele tem os 4 naipes do baralho tradicional, né? Ouros, paus, copas, né? Espadas. Ele, dentro das 78 lâminas, 56 são o nosso baralho que a gente conhece, valete, dama, rei né? E os naipes. E os números, entendeu? Lá. Os naipes. E os números, né? De 1, né? até o 10. Então ele foi se construindo. Mas ele se popularizou mesmo, foi na França, na região de Marselha, entendeu? Quer ver? Por isso que a gente sempre escuta falar de tarô de Marselha. Tarô de Marselha, que essa aqui. Professora, né, Lu? Eu trouxe o tarô para explicar. Com certeza. Arcano maior, né? Os arcanos maiores, porque ele é dividido em arcanos maiores e menores. Os maiores, eles vão falar mais sobre o transcendente, sobre a nossa missão de vida, sobre assuntos mais, nível mais superior, né? E os arcanos menores, que vão falar sobre o nosso cotidiano. Então, esse é o tarô de Marselha, tão famoso. Mas antes desse tarô de Marselha, teve quase em 1400, teve o Vicente Sforza, que são os primeiros registros que nós temos das lâminas pintadas à mão. Então tem museu do tarô, é uma riqueza, Que lindo. Então ele se popularizou ali em Marselha, então, certo? E depois ele servia realmente como oráculo, como divinatório, sim. Porque o tarô, ele passou por fases.
né? Então ele teve essa fase muito de oráculo para saber do futuro. Porque naquela época as pessoas viviam pouco, não viviam muito. E o que interessavam para elas? Saber se a colheita ia ficar bem, se a viagem ia dar certo, né? Se eu ia casar com tal fulano, porque a mulher não tinha voz, não tinha lugar de fala nenhum. Então era tudo muito, não tinha muita opção naquela época. Era isso ou aquilo, né? E o tarô ele servia realmente como divinação mesmo naquela época, né? Só que ele tem toda uma história que vem vindo, ele vem se transformando, tanto que o desenho das lâminas, que a gente vê as mais antigas, os desenhos dos arcanos, cada, sabe, matando a outra, ferindo, porque era o contexto histórico da época. Então, o tarô, se você olha para o tarô histórico, é uma riqueza, ele vai falar da jornada naquela época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o tarô está muito mais, assim, voltado para o desenvolvimento pessoal. As lâminas não têm essa agressividade, porque não tem mais necessidade, né? Entendi. Mudou, então, também esse contexto vai até mudando da imagem o desenho. propriamente dita. Vai mudando o desenho. E um grande marco do tarô foi em 1910 que surgiu o tarô de Waite Smith, que é o tarô com o qual eu trabalho. Um tarô muito famoso também, depois do Marcelo. Você está dando para ver, está dando reflexo? É esse que eu trabalho. Dá um pouquinho, mas dá para ver. É o Waite Smith. E por que ele marcou tanto? Por que ele é tão importante? Porque no tarô de Marcelo, nós temos os arcanos menores aqui, só com desenhos, tá vendo? Tá. Então você vai ver nos arcanos, né? 2 de copas, desenhos, certo? E aí o que o senhor Smith fez? Ele, com a ajuda luxuosa da Pamela Colman Smith, que ela que desenhou todo esse tarô Smith, ela trouxe para todos os arcanos menores figuras do contexto, da realidade. Então você pega um 6 de copas aqui, você vai ver uma cena, tá vendo? Duas crianças, uma entregando a taça para outra. Tem uma cena. Que legal. Então, foi um marco, porque a partir do tarô do Smith Waite, né, todos os outros tarôs se basearam nele. Principalmente e ele era dos da arcanos onde? menores. E ele era da onde? Inglaterra. Eles eram da Inglaterra, né? E a Pamela Smith, né? Porque tem muitas mulheres envolvidas com o tarô. Muitas. Só que elas foram meio focadas assim, na história. Mesmo no tempo que era usado para adivinhação, ele era mais praticado por mulheres ou não? Sim. Era sempre mais foi uma coisa mais feminina? Foi uma coisa mais feminina. Os homens gostavam muito de jogar, entendeu? De se divertir ali, né? E as mulheres, com toda essa intuição aqui, elas se conectavam muito. Aí a gente tem a história do baralho cigano, da Madame Lenormand, que é uma coisa mais realmente do feminino, né? Só que, o que acontece? As mulheres, assim, muitas desenhavam as lâminas, eram artistas que desenhavam. E muitas vezes o nome nem aparecia. Então existe um trabalho grande de resgate dessas artistas maravilhosas, né? Que desenhavam os tarôs. Então, é bem interessante. E a partir do Smith Waite, né? Surgiram os demais tarôs, que hoje tem milhares. Milhares. É verdade. Entendeu? Tem milhares. Mas, Lu, o lance assim, é que cada lâmina de tarô, ela vai ter a sua interpretação de origem. Ela tem uma simbologia e ela tem um significado universal, certo? O ás de ouros vai ter os de ouros em todo lugar. Mas aí deixa eu te perguntar, é uma interpretação que eu tenho, que você tem um histórico dessa interpretação, ou você mostra a lâmina para mim e eu te digo o que eu tô achando dessa lâmina? Ou é você que me diz como que funciona o jogo, a apresentação das cartas? A apresentação. Terapeuta e paciente. Sim. Então, o tarô, as 78 lâminas, cada uma vai ter a sua simbologia, que é riquíssima. É muita coisa. Cada detalhe ali traz uma informação.
O tarólogo, ele é um intérprete das lâminas e dessa simbologia, ele faz a ponte entre o tarô e o consulente, e o cliente. Certo? Porque existe uma conexão invisível, gera-se um campo de informações onde nós, aleatoriamente, vai sair para você o que você precisa olhar, o que você precisa cuidar, certo? Entendi. E aí, o Ás de Copas vai ser Ás de Copas aqui no mundo inteiro. O conhecimento é universal. Então, o tarô, ele requer muito estudo para você ideia. saber. Olha aqui o tamaninho, aqui, ó, um dos livros. Uhum. Sim, porque imagina se cada uma das 78 tem a sua, cada detalhe, né? Sei lá, a que você mostrou, a criança passando a taça para outra. Todo aquele cenário deve ter um contexto, né? Sim, sim. Então, é algo assim, eu participo desse movimento do tarô contemporâneo, né? Da escola que eu venho, né? Muito inspirada pelo meu mestre, o Wagner Lira, e onde ele fala, nós precisamos colocar o tarô no lugar de grandeza que ele tem. Atualmente, a gente não precisa mais de instrumentos divinatórios para falar para a gente se vai chover ou não, se o fulaninho, se a gente vai fazer a faculdade ou não. Por quê? Porque a gente tem autoconhecimento, a gente tem muita informação para poder ver essas coisas. Atualmente, o tarô, ele é um norteador, uma bússola, um conselheiro, um instrumento de autoconhecimento. Ele vai sinalizar o que precisa ser cuidado, olhado, faz você pensar. Então, o tarô vai trazer agora, na contemporaneidade, algo importantíssimo para nós dentro do nosso estar aqui na Terra, nessa jornada, e como essa jornada pode ser melhor, né? Então, para isso, é preciso de muito estudo e resgate de todo o saber acumulado durante todos esses anos dos nossos ancestrais tarólogos e tarólogas que foram ampliando esse conhecimento, sabe, e foram aglutinando esse conhecimento todo. Exatamente, porque é uma riqueza mesmo, que tem ressonância com o nosso inconsciente, porque traz o simbolismo arquetípico. Porque tarô não é arquétipo, mas ele traz simbolismos arquetípicos, entendeu? Que se ligam a esse campo de informação que a gente tem. Como eu trabalho, Lu? Posso falar? Nossa, eu falo demais, Luciano. Não, mas você é convidada, eu tô aqui só aprendendo. A gente Nossa, tá aqui, falo demais. A ideia é essa. E porque é isso, né? A como gente eu, tem. Como é que a gente constrói, então, esse autoconhecimento, esse envelhecimento positivo a partir disso? Você teve uma fala sua que você falou bem, bem importante dessa autoanálise, né? Então, eu interpreto e aí o que isso cabe dentro desse meu momento de vida, né? Como é que eu estou enxergando? O que isso quer me dizer agora? E a partir dessa análise, o que eu quero mudar com isso, ou o que eu quero ficar com isso, talvez, né, esse caminho seja bem importante. O tarô, ele vai trazer as possibilidades para você e as reflexões necessárias. Esse ano, eu tive uma cura imensa através de uma aula que eu estava tendo com o meu professor, e nós fizemos um modelo ali de interpretação, e caiu uma ficha que há anos eu buscava essa ficha. Mas foi através de um símbolo, de um arcano do tarô, que caiu essa ficha para mim. E isso acontece nos meus atendimentos. Porque como o atendimento é feito, Luciana, eu como terapeuta, meu atendimento tem um caráter terapêutico, entendeu? Porque o tarô, né, o tarô não é terapêutico, mas é que eu alio ele ao meu trabalho como terapeuta. A forma como eu conduzo, a metodologia minha é assim, né? Então eu tenho os métodos, por exemplo, já prontos para, por exemplo, cuidar de autoestima, para perceber algo que te incomoda. Eu tenho o equilíbrio anual, onde a gente vai olhar vários aspectos da sua vida, né? Para ver quais serão as probabilidades para você, certo? Então, no meu atendimento, ele é construído com o cliente. Porque eu envio uma foto do arcano, eu falo, Luciana, alguma coisa conversa com você nessa cena? Você se vê nessa cena? O que você fala para mim é muito importante. Porque algo vai te chamar atenção aqui. E o algo que te chama atenção aqui, a gente vai olhar para ele. Certo? Então, o meu atendimento, ele vai englobar
esse autoconhecimento e o conhecimento das emoções. E aí eu vou trazer toda a interpretação que esse arcano está dizendo, né? E você pode querer uma questão pontual. Ó, Bernadette, eu estou com 2 propostas de trabalho, A e B. Isso que eu ia te Eu perguntar, gostaria... né? Porque no profissional também, né? Porque faz parte da nossa vida. Sim, claro, todas as esferas. O que que eu faço, né? Aí a gente vai fazer uma metodologia, quais os ganhos e danos e perdas que você vai ter aceitando o A ou aceitando o B. Aí você Entendi. vai sentir tudo aquilo, perceber tudo aquilo e através do seu livre-arbítrio, você vai tomar a sua decisão, entendeu? E para as relações afetivas também, para as relações familiares, sabe? Algo que está emperrando o diálogo em casa, a gente pode olhar o que está acontecendo ali, entendeu? E aí eu auxilio o cliente, após essa leitura, na condução disso aí, né? O meu atendimento tem esse a mais, meu atendimento dura 1h30, 2, porque tem um terapêutico junto. Você falou uma coisa aí da questão familiar. Os atendimentos, eles são sempre individuais ou eu posso usar o tarô para, por exemplo, senta todo mundo, o bicho está pegando em casa, não tem diálogo, ninguém conversa. Isso dá para ser coletivo, tipo, a família se enxergar, por exemplo, sei lá, Não, ou uma equipe de trabalho, sei lá. Sim, sim. Isso dá para ser. Só que a forma como eu trabalho, eu prefiro ser individual. Eu cuido muito mais assim de casal. Para quê, Luciana? Para acalmar a coisa, entendeu? Para acalmar a coisa. Então eu vou ouvindo as partes e às vezes é preciso eu mediar alguma coisa ali. Certo? As 2 partes juntas ou você faz um atendimento e o outro? As 2 atendimento? partes juntas. Eu faço um atendimento, outro atendimento e depois, às vezes, precisa. Esse modelo eu uso muito dentro de empresa, né? Com a educação emocional empresarial. Às vezes a pessoa me chama que está com alguma coisa que não está agradando ela, né? O gestor dentro da empresa, algum conflito, alguma coisa lá, ou atividade de trabalho não está legal. Eu vou ouvir os funcionários envolvidos do setor ali, um por um, vou traçar o meu diagnóstico e um plano de ação com todo mundo junto. Entendeu? Ah, que legal. Em escola eu também faço isso, porque comigo há essa cumplicidade, há essa confiança para partilhar algo próximo ao real. E quando você está em grupo, você fica meio travado, entendeu? Sim. E aí, então, o meu sistema de trabalho é assim, individual, depois em grupo, caso seja necessário. E aí você estava falando de que o tempo, né, pode durar aí até 2 horas e tudo mais. E ela tem, é um processo, sei lá, eu preciso de X sessões, ou é uma única ação, como que funciona isso também? Sim, o atendimento com tarô é um único atendimento, tá? Você vai trazer uma questão para mim, ou mesmo você vai, eu quero ver as áreas da minha vida. Vamos ver. Vamos ver os projetos financeiros, trabalho, relação afetiva, sua casa, conselho, seu estado atual. Então, a gente vai ver, certo? Você vai levar todas essas informações e a coisa do tarô de tempo é muito... Depende do que você vai querer ver, depende do que você está esperando, na hora que a gente vai perceber. Mas o atendimento tarô, mais ou menos a cada 3 meses, assim, 6 meses, entendeu? Ah, entendi. Você vai, analisa, processa aquela informação e depois vai fazendo os ajustes. Exatamente. A não ser que você me traga, eu vim aqui ver minha relação com a minha parceira ou meu parceiro. Aí, o mês que vem, você quer falar do trabalho. Aí, tudo bem, porque, de repente, são coisas distintas. Né? Porque a gente não pode ficar dependente dessas coisas. Tanto que os meus atendimentos terapêuticos, assim, dentro da terapia, é 1 ou 2 atendimentos só. E aí a pessoa vai caminhar com as próprias pernas e só volta para fazer algum ajuste, entendeu? O que acontece com o tarô é muito legal, que às vezes eu faço esse atendimento com o tarô e a pessoa sente necessidade de dar continuidade dentro da terapia emocional. Aí eu não uso mais o tarô. Isso que eu ia te perguntar. Daí emocional. Saiu. O tarô abriu essa janela e se enxergou a possibilidade de daí encaminhar para a terapia. Sim, por exemplo, eu tive uma cliente... Não, pode falar. Não, era isso. Falei. Daí... Não, porque daí a gente já vai engatar no papo terapia. Como é que funciona isso também? Isso.
Por exemplo, eu tive uma cliente que veio ver a relação dela que não estava legal com o namorado. Então a gente viu o que que estava ali dificultando essa relação. E o que que a gente descobriu? Que era ela. Era ela que estava com um apego excessivo, sufocando o parceiro. E aí o que que aconteceu? Ela fez os atendimentos terapêuticos comigo para compreender o porquê daquilo. E depois, o que acontece? Ou eu encaminho para psicólogo, certo? Ou eu encaminho para Renata nas constelações familiares, né? Ou eu encaminho, né? Deixo ela à vontade para um Theta Healing, para uma barra de Access, para enfim. Eu dou né? As As opções possibilidades. para ela, né? Uhum. Porque o meu trabalho é muito preventivo, Luciano. Veja o incômodo que você está com ele, olhe para ele, ordene para você não adoecer, entendeu? O trabalho Então, meu isso é focado nisso. é bacana isso mesmo de pensar, quando a gente chega, então, falando desse envelhecimento positivo, porque Uhum. tem horas que você chega nessa encruzilhada, né? O que eu quero daqui para frente? E a gente, às Uhum. vezes, não sabe por onde começar, né? Tipo, eu não vou. Exatamente. Infelizmente, a gente tem muitas barreiras ainda para algumas pessoas, por exemplo, no caso de buscar primeiramente um psicólogo, né? Tipo, Sim. eu vou fazer Uhum. terapia e tudo mais. E talvez acessando de maneira mais holística, a pessoa consiga ir gradativamente fazendo as pequenas descobertas até, de repente, chegar no entendimento de que realmente precisa de uma ajuda maior. Uhum. Exato. É isso mesmo, isso acontece muito. Você vai se descobrindo, é como se você estivesse colocando o pezinho ali no mar, mas só sabe, a onda batendo levinho, aí depois você vai ganhando confiança e você vai vendo que você precisa mergulhar de cabeça. E aí a gente passa com muita amorosidade para outros profissionais que tenham ferramentas que mergulhem de cabeça. O que está acontecendo, Luciana, é muito o processo de despertar, principalmente nessa pandemia, né? As pessoas estão assim, uou, o que eu quero da minha vida, esse mundo como é, o que está acontecendo? Então, o processo de despertar está acontecendo. O tarô tem ajudado muito para você poder compreender melhor o seu propósito de vida, sabe? O que você está fazendo, o que compensa, o que não compensa. O tarô, ele acolhe mesmo esse momento do olhar para si, porque ele é uma grande ferramenta de autocuidado, né? De olhar para si. E a gente não pode ter medo do tarô. Muitas pessoas têm medo, né? Porque foi muito Foi uma das estigmatizado, que coisas é que coisa do eu. capeta. Né? Isso, eu coloquei nas perguntas lá também, se. Porque tem algumas pessoas que têm isso, né? Porque daí, É, sei lá, liga com religião ou qualquer outra coisa assim e sim, pensa que é uma exato. coisa mística Aqui, ó, do outro no nosso mundo, querido, porque tem. aí o demônio aqui, o diabo, a carta do diabo, né? Entendi. Mas é uma simbologia, uma representação. O que aconteceu, Luciana? Infelizmente, algumas religiões, elas, assim, por também não quererem que as pessoas ficassem tão, assim, dependente de oráculos, resolveu falar que isso é coisa do capeta, entendeu? Entendi. Resumido, bem, bem simplório, e foi passando. Só que o tarô não tem nada a ver com religião, entendeu? Nada a ver. E eu acho que também vai ao longo desse tempo que você está falando, de ser construído, porque tinha muito essa coisa também, talvez, sei lá, acho que ainda existe isso. Eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer um atendimento, enfim, vou buscar alguma ajuda, porque eu não quero me responsabilizar. Não, foi o tarô que disse, foi a terapeuta que falou. Foi, né? Então, assim, aí eu sempre me eximo não sou eu que tomei essa Uhum, decisão, o também. outro tomou essa decisão. Então, isso Uhum, talvez também precise ficar é. muito esclarecido, né? Excelente, Luciano. Bem lembrado que o tarô contemporâneo, ele vai trazer o quê? A autorresponsabilidade para tudo que o tarólogo te falou, certo? E sabendo que você tem o livre-arbítrio. E você é livre para fazer o que quiser. Então chegou na hora de nós estarmos na nossa maturidade emocional para bancar com as nossas decisões. E é óbvio,
procurar um tarólogo sério, né? Porque toda profissão tem um profissional que não leva a coisa a séria, que é um aventureiro e que manipula. Todas as profissões têm. Então, Sim. né, assim como a gente pensa bem para ir num dentista, a gente tem que pensar bem para ir numa terapeuta, numa psicóloga e numa taróloga. Né? Numa professora de yoga também, né, Luciana? Se não souber fazer as posições, você vai lesar sua coluna. Se você achar então, que é só ficar fazendo foto pro Instagram bonita, virado de ponta cabeça, não vai funcionar. Então, yoga, nada disso, é muito maior que isso. Então, assim, procure um tarólogo sério, que tenha um comprometimento, né? E pouco a pouco a gente vem desmistificando. As pessoas têm muito medo de baralho cigano também, nossa, mas vamos ver a história de tudo isso, a simbologia, né, que está por trás disso. E saber que nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu não falo de morte, eu não falo de traição, eu não falo de roubo. A escola onde eu aprendi não lida com fofoca. Meu professor fala, a gente não lida com fofoca aqui. O nosso objetivo é levar o desenvolvimento humano para as pessoas e a melhoria da qualidade de vida dela, através do entendimento mais profundo da sua situação atual. O tarô, Lu, fala do seu agora. A astrologia fala muito do seu eu, como você é, né? E também dos seus trânsitos astrológicos e tal. E o tarô fala muito do seu agora. Agora a Luciana está com a energia assim, com a propensão a isso. Amanhã você pode estar diferente, porque você refletiu em cima disso e você não quer ficar ali. Você quer ser mais, entendeu? Aí você vai para o mais. O tarô te leva para o mais. Entendeu? E você falando dessa questão também de valorização e tudo mais, eu acho que a partir do momento em que essas terapias também entraram no mundo corporativo, isso deu uma abrangência de uma seriedade maior, né? Porque você não vai levar isso para o mundo corporativo para ser uma brincadeira, para ser uma coisa, né? Você está lá para envolver pessoas, para, enfim, melhorar processos e tudo mais, né? Então eu acho muito bacana que isso aconteça também nesse mundo corporativo, né? Que a gente possa levar isso para essa vivência profissional. Eu acho que isso tem valorizado muito as terapias, né? Sim, eu comecei com esse trabalho em empresa, Luciana, comecei em Ribeirão Preto, mas eu atuei pouco lá e vim logo para Itajubá, com a pedagogia empresarial, né? Cuidando dos processos de aprendizagem dentro das empresas, principalmente aprendizagem emocional. Então era algo muito novo, que as pessoas também falavam, poxa, mas pedagogo é escola, né? Eu falei, não, pedagogo pode estar no espaço empresarial, sim, né? E tanto que a minha formação é orientação, eu estou ali orientando o desenvolvimento e orientando os processos. Para isso também eu fiz especialização, estudei, mas foi quebrando barreiras. O pedagogo pode estar em espaços não educacionais formais, né? Pode estar na empresa. E o tarô pode estar na empresa. Tem uma metodologia que eu vou olhar. Sabe a análise SWOT? Sim. Sabe, né? Óbvio. Eu faço análise SWOT. Conheço ela bem de perto. Eu sei, claro que você sabe. Então eu faço análise SWOT com tarô. Entendeu? Com o tarô. Legal. O tarô vai apontar, às vezes, coisas que o gestor não está vendo ali, das suas forças, fraquezas, certo? Então é interessante. Pode auxiliar, e muito. Principalmente auxiliando os colaboradores, né? E o próprio gestor na conduta, né? E deixa eu te falar, tem uma questão, ela é uma questão emocional também, mas eu estava hoje de manhã conversando com uma colega, falando sobre as lives, e ela estava falando que estava acompanhando, porque estava gostando muito, enfim. E aí no meio disso chegou uma questão de aceitação física, né? Porque tem esse é um outro processo também. Então a gente está aqui ao mesmo tempo que a gente está beirando esses 50 e eu tenho as minhas dúvidas. Será que eu mudo de carreira? Será que eu paro? Será que eu sigo? Será que eu separo? Enfim, tudo isso. Tem uma questão física junto, né? De se olhar no espelho às vezes e não se reconhecer nesse corpo que está em transformação também. Claro que isso não é só o físico, isso é o emocional que faz você não se reconhecer na frente desse espelho. Eu consigo, com o tarô, também ter essa percepção desse momento físico de mim?
sabe? Enxergar isso, que isso também faz parte dessa transformação dessa pessoa? Mas dentro do meu trabalho como terapeuta, e nem tanto como tarô. O tarô pode olhar, assim, por que que eu me sinto, por exemplo, tão travada em relação a essa questão? O que que eu preciso liberar para eu me tornar uma pessoa que tenha mais autoconfiança nessa parte física? Ele vai dar pistas para isso, entendeu? Tá. Mas essa aceitação é realmente no terapêutico, na escuta empática e nos questionamentos que eu vou fazer para cliente, para a gente chegar aonde que está. Aí o tarô pode ajudar nessa questão de descobrir talvez aonde foi que ela se perdeu, o que foi que aconteceu ali no meio do caminho, entendeu? Entendi. Também nesse sentido, acaba ajudando. Porque, né, a gente está falando disso de momento presente, enfim, tudo mais por conta disso. E a outra coisa, como é que daí tá? Aí chegou a pandemia, a gente pira o tempo todo. E como é que faz o atendimento? Dá para fazer tarô online, virtual? Como é que funciona isso? Exatamente. Dos meus atendimentos terapêuticos, assim, 90% deles sempre foram feitos online. Sempre. Entendeu? E com o tarô não é diferente, né? O tarô não é diferente. Então, eu faço via WhatsApp, por áudio, a pessoa vai ficar com todos os áudios trocados e as fotos dos arcanos, que as pessoas gostam. Depois elas transcrevem para o papel, elas ouvem de novo. Então, a metodologia que eu uso é parecida com o terapêutico também, né? É tudo feito online. Então é fantástico, entendeu? Não impede nada. Que legal. Só a E aí, empresa que eu não estou atendendo atualmente, né? A empresa não. Porque os trabalhos meu em empresa, escola estão suspensos enquanto a pandemia. Sim. Uhum. E tem aqui as minhas colas também. A outra coisa que eu queria te perguntar. A maioria das pessoas que chegam para consulta, chama consulta? Atendimento? Atendimento. Eu chamo de atendimento terapêutico com tarô, pelo modo que eu trabalho, tá? Os outros colegas chamam de consulta, né? Do tarô e tal, né? Mas eu chamo de atendimento pelo caráter que eu dou para ele, entendeu? Entendi. E aí, as pessoas chegam pelo tarô ou elas chegam na terapia e você propõe o tarô? Como que geralmente funciona? Ou existem os dois lados? Porque, como eu vi na enquete, tem muita gente que fala, eu sei que são cartinhas, mas daí, quando você não sabe o que realmente é difícil você ir procurar um atendimento de uma coisa que você não sabe exatamente o que é. Exatamente. Os dois chegam, né? Esse meu Instagram é um Instagram oficial do meu trabalho, né? E a grande parte dos meus clientes chegam através desse perfil aí, o @bevilhena_tarô, né? Então já chega no tarô. Já chega no tarô. Tem muito vídeo, as postagens são todas direcionadas com o tarô, autoconhecimento, então chega muito por aí. O terapêutico chega mais por indicação de pessoas que já fizeram ou fazem terapia comigo, a galera de empresa, então são da escola, são duas vias assim. Mas geralmente as pessoas... E aí acontece tudo. O pessoal que vem pro terapêutico vai pro tarô, o pessoal do tarô vai pro terapêutico, entendeu? Aí é só alegria. É só alegria, sabe? É só alegria. Então, eu adoro trabalhar com a prevenção também, viu, Luciana? Por envelhecimento saudável. Tanto que sábado agora eu vou lançar um produto com a minha amiga, uma enfermeira, Amanda Barbieri, depois eu vou apresentá-la. Ela tem um trabalho muito importante dentro do envelhecimento, a gente está com um projeto lindo que é para cuidar do cuidador familiar, porque a gente chega nessa idade, a gente está muito com a responsabilidade de ser responsável pelos nossos pais que já estão envelhecendo. E nisso a gente se perde muito, a gente sofre muito, a gente fica muito descompensada. Então esse trabalho é um trabalho que vai cuidar dessas pessoas de meia idade que são responsáveis por idosos, entendeu? Para prevenir e para ter um envelhecimento saudável. Eu sempre tenho essa fala, porque vivi isso de algumas maneiras, enfim, mas é uma pergunta que sempre me passa o tempo todo, assim, quem cuida de quem cuida, né? Uhum. Porque
a gente se veste do papel do cuidador muitas vezes sem nem perceber, né? As Uhum. coisas vão acontecendo É. e você vai indo. E quando Uhum. você vê, você é engolida por essa situação, e se Uhum. deixa, né? Tipo, É. por vários É fatores. Se muito. deixa porque tem Exata. uma tendência a É. ser vítima, e é tudo comigo mesmo, Uhum. sou eu que Nossa. tenho que É. fazer. Ou Aham. porque é a pessoa que é mais daqui É. que eu faço. Uhum. Uhum. Mas a carga vem, né? A carga vem. A carga, e é muito interessante, porque eu trabalho assim, com home care, cuidando de saúde emocional da equipe técnica de home care, né? E aí disso, eu e a Amanda tivemos essa ideia que as pessoas estão adoecendo, tem a síndrome do cuidador familiar, entendeu? Que é aquela pessoa que é responsável pelo idoso. Não necessariamente que está lá acompanhando e cuidando do idoso, mas é responsável por ele, entendeu? Entendi. Igual no meu caso, eu sou cuidadora familiar, eu sou responsável lá pela minha mãe. Tem uma equipe lá com ela, mas eu sou responsável lá. Meu irmão também é responsável por lá. E isso tem carga. E quem olha Sim. pra gente, quem olha para esses filhos, que isso vai Isso. comprometer a saúde emocional e isso não vai te colocar numa situação legal para um envelhecimento saudável que a gente quer. Entendeu? Como tá tudo amarrado no negócio? Isso. É. Porque Entendeu? é exatamente isso, né? É difícil você se doar, seja em que plano for, físico, Uhum, espiritual, financeiro, enfim, se você uhum. não está em si, né? Se você não está dando É. conta de você mesmo, é muito difícil, muito mais Sim. difícil. Muito, muito. E o meu trabalho ele é baseado nas leis da pedagogia sistêmica, que são as leis sistêmicas do Bert Hellinger, né, que a Renata já falou tão bem na live dela, né? Então, dentro da Uhum. pedagogia sistêmica, eu tenho o meu método de trabalho, e aí a gente vê também, o filho precisa cuidar do pai sendo filho. A mulher ou o marido está com o companheiro ou companheira sendo aquele homem ou aquela mulher, e a mãe sendo mãe. Então, cada um tem que estar no seu lugar de força ali. Então, há uma distorção muito grande, né? Onde nesse trabalho a gente auxilia, né? Esses lugares, essa força, todo esse cuidado que a gente precisa ter. Saber ajudar, porque tem a síndrome da salvadora, né? Que quer salvar o mundo, né? E isso gera. Uhum. Aí a gente realmente vai embarangar, né, Luciano? Não há creme que dê jeito. Se as Não emoções ali tem estão creme que ruins, entendeu? resolva, Não não tem tem, não corretivo tem. que Então, corrija. não. Então, o autoconhecimento, eu falo muito assim, e quem convive muito próximo comigo falou. Depois que eu me assumi como taróloga, que eu falo que eu saí do armário, né? Eu trouxe o tarô realmente para minha vida, atendendo e me cuidando através do tarô, através do curso que eu fiz. Eu mudei de cara, Luciana, eu sou outra pessoa. Por quê? Porque eu estou no meu lugar, eu estou encaixada. Ele veio Acho que essa completar, então eu sou descoberta outra de pessoa, né? saber o que a gente veio fazer aqui é uma descoberta É. maravilhosa, né? Né? Era algo que faltava. Lembra aquele dia que a gente foi tomar um café junto, que eu tava, Aham. sabe, Luciana, o que eu faço? Lembra? Eu tava assim, Lembro. faltava algo. E era o tarô, Luciana, faltava, entendeu? Aham. Cobrir, né? Ainda bem, ainda bem, ainda Então, bem. ainda bem, nossa, foi importante a nossa conversa aquele dia. E então, Luciana, eu falo para as pessoas, para envelhecer bem, trabalhe suas emoções agora, cuide das suas bases, olhe para a sua família, cuide dessas relações, certo? Vai arrumando tudo que tem aqui, para não chegar lá aos 80, 90 e olhar para trás e talvez tenha coisa que não vai dar tempo. Vamos falar, ser sincero, tem coisa que não vai dar tempo. Então, para não ficar lamentando. Então, é desconstruir esse envelhecimento, desconstruir tudo isso e resgatar essa mulher forte, selvagem que está dentro da gente. E é muito lindo. E falando em mulher, eu estou aqui com um tarô muito lindo na minha mão, não sei se vai dar para ver. É o Nos Outras Eu tô cheia Tarô. de letrinha na frente, mas eu gostei desse tom de verde que eu tô vendo ali. Tem um. É, é o Aham. Nos Outras Tarô. Foi um tarô elaborado por uma artista que faz colagem, Ó. interpretado pela esposa dela. É um tarô, Luciana, que só tem mulher. Entendeu? Só. As lâminas Ah, no meu todos os Instagram tipos dá dos para ver arquétipos melhor. são mulheres. São todas mulheres. A simbologia toda tá no feminino, sabe? Esse Que resgate no lindo. olhar
e trazer a mulher para o lugar dela de direito. A Elisa fez um trabalho tão lindo que muitas das mulheres que estão aqui eram postais que eram enviados para homens na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, enviavam postais de mulheres nuas para os homens na Segunda Guerra. E era um trabalho que muitas não gostavam de fazer, né? Mas elas eram meio que obrigadas a fazer. A Elisa fez o quê? Pegou esses postais e trouxe essas mulheres para um lugar lindo de dignidade e de ajuda coletiva, dando honra a essas mulheres nesse tarô, nos outros tarô. Linda a história. Que lindo. Da onde é esse tarô? O tarô é lá de Maringá. De Maringá. Olha que lindo. É Maringá, depois ela tem Instagram, alguma coisa, você deixa nos comentários depois, por favor. Sim, tem sim. No meu Instagram tem muita foto. É Elisa Rieme, que é a artista que fez as colagens, e a Paula Mariá, que é a mulher dela, que é a taróloga que fez toda a interpretação. E é belíssimo. Nossa, que lindo. Resgatando a mulher, sabe, Luciana? Resgatando a mulher, né? E toda a sua potência, sabe? Então é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então o tarô, ele traz muito aprendizado, o tarô é história, o tarô é autoconhecimento, acolhe, direciona, cura, são muitos benefícios. Basta a gente se abrir para ele, sem preconceito, sem medo. É uma ferramenta de autoconhecimento. Certo? Que delícia, eu adorei isso, assim, porque eu também saí aqui do cartinhas para essa maravilhosidade. Eu acabei de inventar uma palavra agora, maravilhosidade. Maravilhosidade, a jornada da vida, através dele, né? Isso, eu tô encantada, assim. E aí, olha, então vamos... Tá acabando. Tem que ver, então, né, pra gente salvar a live, né? Já vai entrar no contador ali. Então, assim, te agradecer todo mundo que está aqui, tá todo mundo interagindo nos comentários, gente. Amigas, tá tudo... a bruxa, a sacerdotisa, a Amanda, tem muita gente rodando aqui. Aí. Tem gente do yoga aqui acompanhando, enfim. Que gostoso. Me sigam, gente, no Instagram, né, Luciana? Quem quiser saber mais. Os amiguinhos aí me seguem lá, os amiguinhos daqui seguem você. Isso, aquela coisa boa que a gente faz nas lives. Né? Esse compartilhamento todo. Porque acho que é isso, né? Eu tenho vivenciado isso agora, principalmente com as lives, assim. À medida que eu vou entrando em contato com as pessoas e fazendo o convite para vir participar, quase, assim, todo mundo fala, nossa, que legal, vou porque esse é um tema que a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre o nosso envelhecimento de maneira positiva, né? Rompendo essas amarras, esses padrões que a gente tem, né? De associar sempre com perda, com doença, enfim, só com as negatividades. A gente sabe que isso vai acontecer, talvez venha acontecer, né? Porque é um desgaste desta casa que habitamos, né? E que nos está nos servindo de lar. Inevitável, mas não precisa né? ser necessariamente com dor, com sofrimento, né? Tanto físico quanto emocional. E resgatar, tá acabando, eu queria deixar isso. Resgatar a mulher sábia que está dentro de cada um de nós. Meu marido também está aqui na live. Resgatar o homem sábio que está aí dentro, né? E para termos um envelhecimento, sabe? É a cultura indígena, é a cultura das anciãs. Quanto mais idade eu tenho, mais sabedoria eu tenho. E os meus ossos contêm toda essa sabedoria. E ele me dá essa estrutura para eu ser essa firmeza, né? E passar por essa jornada na Terra da melhor maneira possível e sem, sabe, trabalhando essas dores e tudo isso da melhor maneira possível, porque tudo é aprendizado, né? Então essa é a mensagem. Pra gente ser luz na vida nossa e dos outros, né? Nos iluminarmos e iluminarmos o caminho, né? Que pena que acabou. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada pessoal pela participação, adorei o papo. Obrigada, eu já falo que eu já tenho que agendar a segunda com todo mundo, porque tem muita coisa pra gente conversar.
Verdade, verdade. Obrigada, Bernadette. Obrigada, Nada, sucesso, querida. prosperidade. Obrigada. E vamos Para todas nós. taralogar todo mundo aí. Vamos que vamos. Obrigadão. Beijo, gratidão. Obrigada, boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.